Olá a todos. Hoje vamos dar prosseguimento às aulas do, do nosso curso, né? A primeira unidade é sobre Marx. Então nós vamos tratar de continuar o que a gente vinha falando na aula passada, né? No último vídeo que eu coloquei, na aula 1. A aula passada eu tinha feito uma espécie de, como é que eu posso falar? Tinha feito uma espécie de apresentação, né? Um pouco assim, uma apresentação bem geral, bem resumida, só para dar uma ambientalizada no que a gente vai ver, né? No que a gente vai tratar nesses próximos vídeos. Mas hoje, a partir da aula de hoje, a partir da aula 2, que a gente vai começar a tratar a coisa com um pouco mais de profundidade, né? No sentido de tentar explicar, antes de tudo, aquela definição que eu coloquei, né, que eu falei na aula passada, né, a definição de que a ideologia, para Marx, é um conjunto de representações ou de ideias, né, que propiciam o, o sofrimento, o mal-estar, a alienação, a exploração do ser humano. Né? Em última instância, a desumanização. São várias coisas que estão juntas aí, né? nessa definição de ideologia. Assim, é uma coisa que se vocês forem ler os textos do Marx, vocês não vão encontrar essa definição tal como ela, né? Tal como eu apresentei. Porque essa noção, uma definição de ideologia do Marx, na realidade não só tem uma, assim, né? Ele não dá só uma definição de ideologia. Essa definição que eu falei na aula passada, ela é como se fosse uma conclusão final a qual, né, o Marx chega uh, sobre, sobre as implicações, né, do que pensamentos ideológicos eles podem proporcionar, né? No final das contas, ideologia, pensamentos ideológicos para Marx, eles vão acabar, né? Eles vão chegar num lugar, eles vão, enfim, realizar, né? Desaguando num lugar que não é legal, um lugar que não é bom, um lugar que é o lugar da alienação, que para ele era o grande problema, né? É o grande problema para o Marx, é o problema da alienação. Se a filosofia do Marx ela tem um objetivo, o objetivo da filosofia do Marx é proporcionar um pensamento que visa a superação da alienação humana. E aí, claro, é preciso a gente entender o que é alienação nesse sentido, né? Mas isso vai ficar, essa parte da alienação, ela vai ficar para mais tarde, tá? Ela vai ficar para mais tarde. A princípio, é preciso a gente, então, meio que fazer um caminho inverso, né? Ora, se a definição sobre ideologia ela vai dar, né, nessa formulação final, ideologia é um conjunto de representações que propiciam, que realizam, né, que fomentam. Aí você pode usar vários verbos aí parecidos, né, que propiciam o mal-estar, o sofrimento, a alienação, enfim. Na realidade, essa conclusão final que o Marx chega, ela passa por várias etapas dentro do pensamento dele, né? Para ele poder chegar a essa conclusão, então é preciso a gente percorrer esse percurso ao qual
a ideologia vai ter esse sentido, né? Sentido de pensamentos que vão, enfim, né, causar algo ruim na humanidade. Né? A, a ideologia no pensamento do Marx, aí quem estiver assistindo, anotando, né? Faça uso disso, anotem, quem quiser anotar. A ideologia para o Marx, ela tem sempre uma conotação negativa. Repetindo, a ideologia no pensamento de Marx, estou falando de Karl Marx, e claro, estou falando de Marx aqui, mas a gente está aí implícito o Engels também, que ele escreveu a obra A Ideologia Alemã junto com Engels, né? Essa noção de ideologia ela vai ter sempre para o Marx e para o Engels uma conotação negativa, um teor negativo, né? Algo que não é, no final das contas, não é bom. É algo que deve ser superado. É algo que deve ser resolvido, né? É algo que não está bom, é algo que não está legal e é preciso então resolver essa tal de ideologia, dar um fim nisso, né? Superar, vamos dizer assim. Né? Então, nesse sentido, é preciso a gente retomar um pouco, né, aquele contexto do Marx como ele sendo pertencente ao aquela onda de pensadores, né, da mais ou menos ali do final da primeira metade do século XIX, né, que se chama neo-hegelianos. Eles se chamavam neo-hegelianos e eram considerados hegelianos de esquerda. Né? Isso pode parecer um nome estranho, hegeliano, né? Mas hegeliano é um adjetivo. Né? Hegeliano é um adjetivo. Hegeliano é alguém que, enfim, herda o pensamento de um camarada chamado Hegel. Hegel, H-E-G-E-L. Hegel. O Hegel, ele foi um pensador alemão, né, da virada do século XVIII para o século XIX na França. Na França não, desculpem, na Alemanha. E o Hegel, ele foi vamos dizer assim, um divisor de águas dentro da filosofia, né? Ele está ali dando o passo para o que vai ser a filosofia contemporânea, né? Iniciando, ele morre em meados aí do século XIX, né? Quando ele morreu, Marx, acho que Marx já era adolescente por aí. E o Hegel, ele foi um pensador muito importante, ele é importante até hoje, né? Ele é um marco, importância assim brutal dentro da história da filosofia, né? E não só dentro da história da filosofia, dentro também do direito. Ele é muito estudado dentro do direito, porque ele desenvolveu muitos desdobramentos e pensamentos em cima do direito, da relação entre direito e filosofia, direito e política e etc. Então, voltando para o Hegel, né? Por que eu estou falando do Hegel? Estou falando do Hegel para chegar nesse grupo de pensadores da época de Marx, que se chamavam neo-hegelianos, hegelianos de esquerda, né? Grupo este que o Marx, ele no primeiro momento, ele estava ligado, né? Ele pertencia a esse pessoal, né? Hegelianos de esquerda. Se tem hegeliano de esquerda, tem de direita também, né? Mas isso não vem muito ao caso. Vamos lá. Hegelianos de esquerda, neo-hegelianos. Hegel era um cara, um filósofo, que ele fez um grande sistema filosófico,
que ele tentou dar conta de tudo da realidade. Ele tentou dar conta da teoria do conhecimento, da lógica, da política e inclusive das artes, né? Da estética. Então ele tem um sistema, que o sistema filosófico dele abarca tudo. Talvez seja o pensador mais difícil dentro da história da filosofia. Pensador dificílimo, dificílimo o Hegel é. E o Hegel, ele tinha uma ideia geral. Ideia geral essa que influenciou pensadores que vieram depois dele, inclusive esses hegelianos de esquerda, né? De esquerda, os neo-hegelianos, novos hegelianos. O Hegel, ele ensinou em Berlim, na Universidade de Berlim, inclusive ele foi reitor dessa universidade, ele ensinou filosofia na Universidade de Berlim e foi reitor da Universidade de Berlim também. Então, o que acontece? O Hegel, ele foi o reitor da universidade que o Karl Marx estudou. O Marx estudou direito, né? O Marx ele era formado em direito, graduado em direito, e teve doutorado em filosofia, ele teve uma tese em filosofia, mas a graduação do Marx foi na Universidade de Berlim, universidade na qual o Hegel foi reitor. Hegel foi muito importante, muito famoso, ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro por causa do pensamento dele, né? Ficou muito famoso na época. E eram estudantes, né, e pessoas envolvidas com a Universidade de Berlim que releram Hegel. Né? Hegel era muito ensinado lá na universidade que ele ensinou, ele era muito estudado. Hegel ele era muito estudado pelos alunos do curso de Direito, de Filosofia e etc., na universidade onde ele mesmo ensinou e na universidade onde ele foi reitor. Então Marx ele leu Hegel assim muito, muito, teve muitas aulas sobre Hegel, né? A presença de Hegel passava pelos corredores da universidade. Não só ele, tantos outros também dessa corrente dos novos hegelianos, neo-hegelianos, hegelianos de esquerda. Existiam vários hegelianos de esquerda, né? Mas o que é que basicamente caracterizava esse grupo, hegelianos de esquerda? Caracterizava o seguinte: esse grupo, hegelianos de esquerda, era caracterizado por retomar algumas coisas que o Hegel falou, tá? Algumas noções do Hegel, alguns conceitos do Hegel, né? Herdar o pensamento do Hegel, desse filósofo Hegel, e ao mesmo tempo criticar a filosofia do Hegel. Né? Então, eram herdeiros da filosofia do Hegel que criticavam aquilo que eles tinham herdado. Né? Eram discípulos de um mestre que eles mesmos se colocavam na posição de criticar esse mestre. Então, nesse sentido, os hegelianos de esquerda, os novos hegelianos, nomes como Bruno Bauer, Max Stirner e Feuerbach. Talvez esse último vocês conheçam, já tenham ouvido falar. Feuerbach. Esses três eles eram os nomes mais famosos dos hegelianos de esquerda. Né? E eles estavam em alta, em ascensão, esses caras. Né? Bruno Bauer, Max Stirner e Feuerbach. E talvez o mais famoso de todos eles seja o Feuerbach. Né? O que caracterizava esse grupo? Esse grupo caracterizava, sobretudo, criticar uma noção específica do pensamento de Hegel. O que o Hegel falava? Né? O Hegel ele dizia o seguinte, noção geral do Hegel, da filosofia dele. Né? O Hegel dizia que a realidade ela é histórica. Ela é histórica. O que a gente concebe, o que a gente pensa como sendo a realidade, como sendo aquilo que é real, é histórico. Se dá no tempo. Né?
claro, e consequentemente no espaço também, né? Então, para o Hegel, a realidade ela é histórica. E isso é um grande trunfo. Poucas pessoas tinham falado isso, ou quase ninguém tinha falado isso, né? E Hegel ele vem dizer, olha, a realidade ela é histórica. O real ele é histórico. O verdadeiro ele é histórico. Ele pertence à vida humana. A realidade ela é histórica. Quem percebe a realidade? Quem fala da realidade? Nós humanos, né? Então, ao falarmos da realidade, na realidade, né, em verdade, estamos falando da vida humana, no final das contas, né? Se a realidade ela é histórica, então aquele que pensa a realidade, no final das contas, está falando sobre sua própria história também, né? A realidade humana ela é histórica, ela diz respeito à vida humana, porque somos nós, humanos, que pensamos a história, que dizemos o que é a história, que dizemos o que é a realidade, né? Então, pro Hegel é isso. A realidade ela é histórica. No entanto, o Hegel ele tinha uma concepção. Ele dizia assim também: a realidade ela é histórica. E vejam bem, a história ela é, né, uma uma sucessão de mudanças, né? Uma sucessão de transformações. Né? Então, por exemplo, existe a história da ciência, né? A ciência ela era de um jeito e vai passando ao longo do tempo. As teses vão sendo confrontadas, vão se propondo antíteses e assim vai, né? Os cientistas vão contradizendo os que vieram anteriormente dele e esse movimento só acaba quando a humanidade acabar, né? Enquanto existir cientista pensando, enquanto existir gente pensando, vai existir ciência. Enquanto existir ciência, vai existir história da ciência. História da arte, mesma coisa, né? As transformações que a arte passa. História, sei lá, história da filosofia, a história do pensamento do filosófico, né? As transformações que o pensamento filosófico passou. História, enfim, né? História, tá? História de modo geral, né? A sucessão de transformações. Então, se a realidade é histórica e a história é uma sucessão de transformações, né? De constantes transformações, mudanças, então a realidade ela é marcada por transformações também. Então veja, o mundo, a realidade ela é histórica, e por ela ser histórica, ela é marcada pela presença da transformação, pela presença da mudança, né? Nada está, nada está estagnado, tudo está se transformando, tudo está mudando, né? As pessoas estão mudando, a matéria está mudando, tá tudo mudando, né? Tudo em movimento. A realidade ela é dinâmica nesse sentido, ela não é estática, ela é dinâmica, né? Ela está em constante transformação. Beleza, isso era Hegel. A questão é que o Hegel ele dizia assim, bom, isso numa obra, sobretudo em duas grandes obras do Hegel. Uma se chama A Fenomenologia do Espírito, que não é um livro espírita, A Fenomenologia do Espírito, e outro livro do Hegel que ele desenvolve essas noções, né, sobre o que é realidade e etc e tal, e vida social e vida humana e tudo mais, é num livro chamado Princípios da Filosofia do Direito. Ok. Então, nesses dois livros você vai encontrar essa ideia. A realidade ela é histórica e a realidade, por ser histórica, ela é constante transformação. Só que o Hegel ele diz assim, né? O que é que vai causar essas transformações? Né? O que é que vai causar essas transformações? Claro, Hegel estava pensando na, na, na realidade humana, né? Na realidade humana, ele estava pensando, sobretudo, a realidade humana, né? A vida que os seres humanos levam, certo? Então, a realidade, ela sobretudo, ela diz respeito, né? A noção de realidade para Hegel diz respeito à realidade humana, porque somos nós que pensamos a realidade. A realidade humana ela é histórica,
Então ela está em constante transformação. Só o que é que causa essas transformações? Segundo Hegel, o que causa as transformações da realidade, do mundo material no qual nós vivemos e agimos e atuamos e enfim, né? E somos participantes, o que vai causar as mudanças e as transformações da realidade são as ideias humanas. Então Hegel ele tem essa concepção de transformação da realidade. O que transforma a realidade é o pensamento humano. Não estou falando aqui de, sei lá, uma árvore, uma folha de uma árvore caiu é porque alguém pensou e ela caiu. Não, não é disso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é que a realidade, o mundo, ele é modificado pelo ser humano. O mundo ele é modificado pelo ser humano. Tá? E esse mundo modificado pelo ser humano, ele pertence a uma temporalidade. Ele está aí no tempo. Ao longo dos anos, a gente vem aí transformando o mundo. E transformando nós mesmos também. Né? Então, qual é a questão? Né? A questão é que quando Hegel fala que é a ideia que transforma a realidade, ele está dizendo que primeiro nós temos os nossos pensamentos e depois agimos no mundo. Né? É essa a concepção. Os nossos pensamentos, as ideias de nossa consciência, e essa, né? Esse é a expressão do Hegel, né? Ideia da consciência. A ideia da nossa consciência, as ideias que estão na nossa consciência, elas transformam o mundo. O mundo é quem vivemos. É isso. Né? E esses novos hegelianos, eles criticavam isso. Os neo-hegelianos, o grupo o qual Marx fazia parte, eles criticavam essa concepção, né, de transformação da realidade que o Hegel havia falado. Vejam, são pessoas, eram estudantes, alguns estudantes, outros eram, enfim, escritores, pensadores, que estavam debatendo com um dos maiores filósofos, se não o maior filósofo da história da filosofia, ao lado de Platão e Aristóteles. Né? Então, é, esses novos hegelianos, Feuerbach, por exemplo, eu gosto do exemplo de Feuerbach porque é muito direto. Né? O Feuerbach ele criticava isso, mas como é que ele vai criticar uma ideia, né, que é tão plausível? Ora, se a gente quer que nossas vidas se transformem, se a gente quer mudanças na realidade, se a gente quer mudanças no mundo, a gente primeiro pensa, né? A gente planeja alguma coisa e depois tenta colocar isso em prática. Né? Se a gente quer uma mudança na realidade, aí a gente pensa em alguma coisa para fazer, para transformar a realidade. Né? Essa é a concepção. Ora, então o Hegel parece estar certo. O que é que o Feuerbach e os novos hegelianos, os hegelianos de esquerda, eles criticavam em Hegel, né? Que parece que é algo meio que não pode ser criticado, é muito plausível o pensamento do Hegel. O que eles criticavam é que na filosofia de Hegel, nessa história de que o que transforma a realidade é o pensamento, né? A vida que os seres humanos vivem é transformada pelo pensamento humano. Essa história aí, né, que Hegel falou, os novos hegelianos eles consideravam isso como sendo a exclusão do seguinte pensamento, né? O pensamento de que na realidade não era, não é a ideia ou o pensamento que transforma a realidade, mas que é a realidade que transforma o pensamento. Ou seja, aos olhos de Feuerbach e companhia, Hegel estava errado, porque não é o pensamento humano que cria a realidade, mas é a realidade que cria o pensamento humano.
né? Então há aí uma inversão. E eu vou exemplificar aqui, né? Com a própria obra do Feuerbach. O Feuerbach escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Então, o terreno onde Feuerbach ele vai criticar o Hegel, né, é o terreno da religião. São considerações sobre a religião. Né? O que é que o Hegel falou sobre religião? O Hegel falou o seguinte: nós, seres humanos, temos uma ideia de Deus, e essa ideia de Deus ela vem ao longo, né, da nossa história operando transformações no nosso mundo humano, na nossa realidade. Ok, basta você pensar na história do cristianismo, né? Basta você pensar na história ocidental, do Ocidente, basta você pensar na história da Europa, basta você pensar na história das colônias europeias, né? O cristianismo ele saiu tomando conta da Europa inteira e, consequentemente, daquilo dos outros países que eram colonizados pelos países europeus. Então, o cristianismo ele se alastrou, né, de uma forma monstruosa, vamos dizer assim, pelo mundo. E o Hegel ele pensava que isso aconteceu porque nós tínhamos a ideia de Deus, expressamos essa ideia de Deus na religião cristã, né? De um Deus único, bondoso, etc, etc e tal. Nós expressamos isso na religião cristã e essa religião cristã transformou o mundo, transformou as nossas vidas. Né? Nossa vida, muitos dos nossos valores, muitas das coisas que a gente pensa, a nossa moral, ela é 70 a 80% baseada nos valores cristãos. Né? Pode reparar que até mesmo alguns dos 10 mandamentos estão prescritos na Constituição. Né? Claro que é uma coisa que não é assim exclusiva da religião cristã, né? Não matar, não podemos matar, né? Obviamente, né? Isso deve ser repreendido, né? Isso está na Constituição e se torna lei profana, deve se tornar lei profana, mas tem muitos outros valores, né? Valores morais que nós principalmente em relação à sexualidade, que nós tomamos como verdadeiros e que eles são provenientes da religião cristã. Isso transforma a nossa vida, transformou gerações. Né? A superação de alguns desses valores cristãos também transformou gerações, ou seja, tínhamos a ideia de Deus, segundo Hegel, e expressamos essa ideia de Deus no cristianismo, e a partir disso, a realidade humana ela foi se constituindo, se criando, se transformando e etc. Mas Deus sempre esteve presente ali, né? De uma forma ou de outra. Então veja bem, o Feuerbach ele pega essa ideia de Hegel sobre cristianismo e vai dizer: a ideia do cristianismo ela não influenciou o mundo. Isso não é o primeiro movimento, né? Claro que Feuerbach não estava louco de dizer que o cristianismo não influenciou o mundo, que a ideia de um Deus cristão e etc. não influenciou o mundo. Não, não é isso. O que ele está querendo dizer é que originariamente não foi a ideia de Deus que influenciou o mundo, mas foi o mundo, foi a realidade que influenciou e que criou a ideia de Deus. Né? É isso que o Feuerbach ele quer dizer. Né? Não é Deus que cria a realidade humana, diz o Feuerbach, mas é o homem, o ser humano, que cria a ideia de Deus. Né? Especificamente, é a realidade humana que cria a ideia de Deus. É a realidade material, concreta do ser humano que criou a ideia de Deus, segundo Feuerbach. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar assim: que homem é esse? Né? Que ser humano é esse? Que é isso? Né? Que é isso? O ser humano criou a ideia de Deus. É a realidade humana que criou a ideia de Deus. Foram os próprios homens que criaram.
em certa medida, Deus, né? É isso que o Feuerbach ele quer dizer, né? Não é o pensamento sobre Deus que criou a realidade humana, mas o contrário. É o homem, é o ser humano sensível, material, físico e concreto. O ser humano criou a ideia de Deus. Isso se traduz no seguinte: a realidade concreta, material, a realidade sensível, né, física dos seres humanos criaram a ideia de Deus, né? Então, por exemplo, no livro chamado A Essência do Cristianismo, o Feuerbach ele vai dizer o seguinte, né? Por exemplo, né? Por que criamos a ideia de um Deus Pai? Essa ideia de Deus Pai, ela não nasce pronta na nossa cabeça, diz o Feuerbach. Ela não vem, já nascemos com ela, ou enfim, ela está aí na nossa mente, e a partir disso criamos um mundo e tal, com a ideia de um Deus bondoso, paraíso, Deus Pai, etc. Não. Para o Feuerbach, a noção, por exemplo, da ideia de um Deus Pai, ela é criada, né, pela realidade da falta de segurança que temos no mundo, das nossas aflições. Então, o ser humano é um ser com aflições, né, cheio de anseios, medo, insegurança. O mundo ele é caótico, né? O mundo ele é caótico. Hoje em dia, a gente tem meios tecnológicos aí para se proteger, vamos dizer assim, das coisas, mas de intempéries, chuvas, coisas do tipo. Mas antigamente era no início das civilizações, né? O confronto com a natureza ele era muito mais brutal, né? Ele era muito mais brutal. Então, por exemplo, por que criamos então a ideia de um Deus perfeito? Porque no dia a dia, no dia a dia, sentimos na nossa carne, segundo Feuerbach, que nós não somos perfeitos. Então temos a necessidade, diz o Feuerbach, de criar a ideia de um Deus perfeito. Nos sentimos inseguros, com medo. Criamos a ideia de um Pai que vai nos proteger. Um Pai Supremo. Sentimos na carne, dia após dia, que a realidade humana ela é imperfeita. Projetamos para fora de nós a ideia de um ser perfeito que vai nos assegurar, né? Por que acreditamos, criamos a ideia, né, de um paraíso lindo e maravilhoso, que as ruas são de ouro e sei lá, as janelas são de cristal, né? Por que criamos essa imagem do paraíso? Diz o Feuerbach, essa ideia do paraíso, né? Diz o Feuerbach. Porque, né, sentimos na pele que a vida humana na Terra parece ser tudo menos um lugar lindo e maravilhoso, né? Ou seja, que a vida não é fácil em todos os aspectos, né? Imagine isso na origem, né, da religião cristã. É isso que o Feuerbach ele quer atentar. A ideia de que temos, né, a ideia de que temos a ideia, né? A noção de que temos a ideia de Deus e que Deus constrói a realidade. Quer dizer, que temos a ideia de Deus e que essa ideia que temos de Deus ela constrói a realidade, ela transforma nossos mundos e transformou ao longo da história e vem transformando e vai transformar ainda. Estamos vivendo um momento aí, né, vendo a ideia de Deus entrando em nossas vidas sem que a gente queira muitas vezes, né? Em nome de Deus, muitas pessoas estão invadindo hospitais, etc, né? Mas enfim, essa pandemia, a gente percebe que pro Feuerbach
o fundamento todo da realidade é o ser humano. Hegel também dizia isso, claro. Hegel também dizia isso. Só que de modos completamente inversos. Completamente inversos. Né? O que vai determinar e causar e criar a realidade é o pensamento humano, dizia Hegel. Feuerbach vai dizer: olha, na realidade é a vida humana e concreta que o ser humano vive que vai criar as ideias e o pensamento dos seres humanos. É o contrário, né? É o inverso. Um tá para cima, outro tá para baixo, vamos dizer assim, né? Então assim, né? Então inversamente proporcionais. O pensamento do Feuerbach e de Hegel. Então essa é a perspectiva, né? E tem uma coisa interessante aí que o Feuerbach ele vai falar isso, né? Como já só retomando, que é para alertar da ilusão da ideia de Deus. A ideia de Deus ela não nasce pronta na nossa cabeça, isso é uma ilusão, diz Feuerbach, né? Mas a ideia de Deus ela nasce ao contrário, né? A ideia de Deus ela nasce primeiramente na nossa vivência, na nossa vida física e material, né? Nessa vida que em meio a anseios e a medos e enfim, nós em algum momento da humanidade projetamos para fora de nós, né, um ser que ele tem todas as soluções para os nossos problemas terrenos, né? O que fez a gente ter a ideia de Deus com todos os seus atributos, diz Feuerbach, na realidade foi nossa situação meio miserável na Terra. Essa é a concepção dele, né? E isso é para esclarecer, né? Alertar da ilusão de que, de que temos uma ideia de Deus que não é causada pela nossa vida material e concreta. Né? É como se a ideia de Deus ela estivesse desligada da nossa vida sensível, da nossa vida material. Né? Eu acho isso de um modo muito interessante, né? Não é nada raso assim para criticar o Hegel. Né? Só que o Marx ele já vai achar isso um erro também do Feuerbach. Engraçado, né? O Hegel falou algo, o Feuerbach e os hegelianos de esquerda disseram que o Hegel estava errado, e o Marx, que pertencia aos hegelianos de esquerda, aos novos hegelianos, ele vai dizer que esses novos hegelianos eles estão errados em sua crítica a Hegel. Uma coisa para finalizar aqui essa parte do vídeo da aula. Esse pensamento do Feuerbach ele é caracterizado, ele inaugura, né, ele cria uma concepção filosófica sobre a realidade, que se chama materialismo. Né? Materialismo. Em vez de ser um idealismo, conforme o Feuerbach e os outros neo-hegelianos pensavam que era isso que o Hegel afirmava, né? Acusavam Hegel de idealista, porque Hegel dava o papel criador à ideia, né? A ideia que cria o mundo, o pensamento é que cria o mundo. Né? Então Hegel para Feuerbach é o idealista. Feuerbach, por sua vez, ele vai afirmar que é a matéria, o mundo material que cria a ideia, que cria o pensamento. Tudo começa com a nossa vida material e sensível. É a vida sensível e física e concreta que o ser humano vive que vai determinar, né, os seus pensamentos. E que, né, por sua vez,
também influencia na realidade, mas tudo começa com a vida concreta. Nada começa só no pensamento. Diferente do Hegel. Diferente do Hegel. Claro, isso aos olhos do Feuerbach. Né? Então essa noção de Feuerbach, que ele dá um valor maior como, né, algo criador para o mundo material e a vida concreta, certo? Isso será chamado de materialismo. Materialismo. Aqueles que dão, como Hegel, uma maior importância e valor criador à ideia é chamado de idealismo. E Feuerbach inaugura uma linha filosófica chamada materialismo. Marx vai conhecer Feuerbach, vai pertencer ao grupo dos novos hegelianos, mas ele vai discordar de Feuerbach veementemente. E é isso que a gente vai ver agora a seguir.